Quem precisa de mais terapia em How I Met Your Mother? Eu fiz essa brincadeira no Instagram, fiz algumas postagens fazendo um ranking e assim, né? Causou muita polêmica, cada um tem uma opinião diferente e realmente tem muitos ângulos diferentes que dá pra gente abordar essa questão e pra gente poder pensar sobre, né? Mas teve uma situação assim muito curiosa nisso tudo de como que cada pessoa tem uma visão diferente, né? Porque o critério que eu usei foi distorção de realidade. Quem que distorce mais a realidade. E o mais curioso disso tudo, vendo os comentários das pessoas e tudo mais, é de como que cada um distorce a realidade de acordo com o que enxerga. Então, olha que curioso, né? O que chama a atenção para como que a distorção de realidade acaba afetando a nossa vida, os próprios comentários também são um reflexo disso, de como que a gente faz. E eu não tô falando que eu tô imune a isso também, né? Também tem as minhas distorções, também tem a minha visão de mundo de acordo com o ranking que eu fiz. E por isso que é só uma brincadeira, né? Se for para falar a verdade, não tem como classificar quem precisa de mais terapia, quem precisa menos, quem distorce mais, quem distorce menos. E, em geral, não tem como a gente fazer essa avaliação com gente real, nem com personagens, nem com nada, porque não é tão mensurável o sofrimento, né, ou a própria distorção. Então, realmente é um exercício de reflexão e poder comentar, né, a gente discutir, um concorda, outro discorda, mas algumas pessoas é interessante, né, de falar um absurdo você colocar a Robin em tal lugar ou pôr o Ted em tal lugar. Tinha que ser a Lily na frente do Marcio, tinha que ser o Marcio na frente da Lily. E aí, vários comentários de pessoas falando que é um absurdo estar nessa posição, ou que a forma que você enxergou o Barney não tá certa, a forma que eu enxergo é que tá. Então, olha que loucura, né? A gente acreditar que a nossa versão do que a gente está vendo é mais real do que a versão do outro. Então, isso acaba virando uma loucura muito grande, da gente tentando provar a nossa realidade. O que, na verdade, não existe, né? Porque não tem uma realidade única. Cada pessoa realmente vai enxergar as coisas de acordo com influências de quem ela é. É um pouco até arrogante, né? A gente achar que a nossa forma de ver o mundo é a correta, é a verdadeira, e que as outras pessoas que estão enganadas, que estão falando outras coisas, estão enganadas. Então eu acho que é um exercício muito interessante de ver os vídeos lá e ver os comentários das pessoas achando um grande absurdo quando alguém discorda. E isso tem um reflexo grande também na nossa vida, porque a gente vai ter muita dificuldade em interagir em grupo, porque a coisa mais normal do mundo é pessoas terem opiniões diferentes. E se a gente acha que só a nossa realidade é a que está certa, vai ter muitos problemas. Por exemplo, num próprio relacionamento, né? Vocês estão vivendo lá uma situação. Aí os dois ficam bravos. Aí se a pessoa acha que só a versão dela, né, só a interpretação dela da vida é a que está certa, ela vai sempre acabar culpando o outro, porque ela vai ver as coisas de acordo com como ela enxerga. E se o outro não vê dessa forma, tá errado, e aí desvalida o que o outro está sentindo, e etc, etc. Então é extremamente importante a gente ter a noção de que a gente só tem, que a gente só enxerga parcialmente a realidade e não como ela realmente é. O que a gente pode fazer é tentar se aproximar o máximo possível, mas isso não garante nada que a gente vá conseguir. Ou melhor, a gente não vai conseguir 100%. E também o próprio aprendizado é muito prejudicado em situações assim. Porque, por exemplo, eu sou psicólogo, eu estudo sobre comportamento humano, eu tenho uma certa noção técnica e teórica sobre personalidade, né, comportamentos e etc. Então eu trago um pouco da minha visão que, óbvio, tem esse lado profissional que eu estudo, mas também tem, como eu acabei de falar, as minhas próprias percepções de quem eu sou. Então eu vou ter uma versão minha, mas que vai estar um pouco embasada em teoria, na minha prática, né, que eu atuo como psicólogo e tudo. Se alguém fica muito preso de que só a opinião dela está errada, ela não vai poder aprender, talvez, alguma coisa que eu possa estar oferecendo de bom, que ela não saiba. Então, às vezes, a arrogância pode ser tão grande de achar que só a nossa versão que é a certa, que a gente também deixa de aprender coisas com os outros. Mesma coisa eu também, né? Se eu chegasse e falasse, não, porque a minha versão que é a certa, porque eu estudo, então todo mundo que está comentando tá errado. Eu vou deixar de aprender várias coisas com as pessoas, porque não é porque eu estudei que eu vou estar mais certo, que minha realidade vai estar mais certa.
Então, se eu ficasse muito preso a isso, eu poderia abrir mão de algum comentário que alguém falou alguma coisa que poderia mudar minha percepção e poderia melhorar a forma que eu enxergo o mundo, poderia ter sacadas interessantes, que mudaria minha forma de enxergar a série ou de enxergar eu mesmo. Então, quando a gente fica muito preso à nossa versão, a gente abre mão também de aprender com o outro. E eu acho isso que é bastante triste em situações assim. Então, eu recomendo bastante em que a gente entenda que tudo é uma questão de perspectiva, de como que cada pessoa enxerga. Então, em vez de a gente fazer uma grande luta de falar quem que tá certo, acho que o mais importante é a gente poder entender o que que o outro pensa e a gente talvez aproveitar isso se fizer sentido pra gente. E se não fizer, aí ok, aí descarta e aí segue a vida. Mas já chegar discordando só porque tem alguma coisinha que não tem a ver com a sua percepção de realidade, aí talvez não seja tão legal. E uma das coisas mais difíceis de todas é a gente conseguir olhar por uma outra perspectiva. Porque, inclusive, é isso que faz com que a gente repita e repita e repita os mesmos erros. Porque a gente sempre vai enxergar as situações do mesmo jeito se a gente não estiver disposto a tentar enxergar de uma outra forma. Então, eu acho que a coisa mais valiosa do mundo é a gente poder estar aberto a ver as coisas por outras perspectivas que até então a gente não enxergava. Por isso que eu gosto de fazer análises de filmes, séries, músicas e livros, que ajuda a gente a enxergar o mundo de um jeito diferente, que talvez sem aquilo a gente nunca tenha pensado. E melhor ainda, quando tem outras pessoas discutindo sobre. Aí fica bem mais interessante. Porque realmente, às vezes eu posso ter feito o ranking e ter desconsiderado algumas coisas. Então, por exemplo, mesmo, quando eu fiz o ranking, eu coloquei a Lily em quinto. Na hora que eu fiz minhas argumentações lá e tudo mais, eu desconsiderei o fato dela gastar muito dinheiro, né? Que ela tem um descontrole e tudo mais. Eu não lembrei exatamente disso na hora. Então eu poderia ter colocado, aí ela poderia ter subido sim no ranking. Então faz sentido as pessoas trazerem esse ponto. Mas se eu ficasse preso só à minha opinião e querer falar que é minha interpretação que estava certa e tudo, eu poderia ter desconsiderado isso e não ter refletido sobre essas questões. Então, quando a gente analisa a arte de forma geral, o mais interessante é a gente poder aproveitar essas perspectivas diferentes. Por isso, inclusive, que eu tenho a comunidade Oficina da Mente, em que a gente tem um grupo de pessoas que analisa todas as semanas alguma obra mais profundamente. Algum filme, alguma série, alguma música, algum livro, algum personagem específico, para daí a gente poder analisar, conversar sobre, debater. E o legal dessa comunidade é que já são pessoas que têm essa tendência de aprender com as perspectivas dos outros e não de a gente tentar vomitar a nossa versão e que tem que concordar com isso e não vou considerar a opinião do outro. São pessoas que realmente estão dispostas a enxergar as séries, filmes, etc., de uma forma diferente e que estão também dispostas a aproveitar a opinião dos outros. Então, se você tem interesse de se desenvolver emocionalmente e está disposto a enxergar a vida de uma forma um pouco diferente do que você vê hoje, te recomendo bastante entrar na Oficina da Mente. Qualquer dúvida que você tenha, você pode deixar aqui nos comentários que eu te falo comentar, como que funciona e etc. Acho que é uma oportunidade legal de realmente a gente poder expandir o nosso olhar em relação à vida e, consequentemente, também desenvolver nossa saúde mental e encontrar formas de resolver nossos problemas de uma forma diferente. Caso você esteja curioso para saber como ficou o ranking, eu coloquei a Lily em quinto, Marshall em quarto, Robin em terceiro, Ted em segundo e o Barney em primeiro. Se você quiser ver as argumentações que eu fiz, dá para ir lá no meu Instagram para ver também. E posso trazer aqui também no YouTube, né? Falando um pouco mais aprofundado sobre cada um deles. Acho que seria legal também trazer essa série aqui pro YouTube, né? Que daí realmente daria para expandir um pouco as reflexões. Mas enfim, gostaria de saber a sua opinião sobre tudo isso que foi abordado aqui. Foi quase que um desabafo em relação a essa série de postagens que eu fiz, né? Mas que eu acho que é extremamente importante a gente poder pensar sobre isso. Então, deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Como eu digo, né? Eu gosto muito de saber o que vocês pensam e de ver que tem gente vendo e refletindo sobre. Então, deixa aí nos comentários, vou ler, vou responder e vamos expandindo aí as nossas perspectivas. Então é isso e até um próximo vídeo.